2024 Serginho! foi um ano cheio de filmes Eu sou fã dele, horrorosos. mano. Eu assisto muitos vídeos dele. Web, Feios, Borderlands. Pior E no que meio eu de assisti tudo todos. isso, Coringa 2 ainda conseguiu se destacar como Eu um dos assisti piores Coringa do 2. ano. É, não um é muito feito bom tanto, mesmo, a gente não. tem que parar pra aplaudir. Mas um Dmitry não pouco. foi E nesse pior segundo do filme que ficou o parecendo Coringa muito 2. que eles se arrependeram muito de terem feito o primeiro Coringa. Provavelmente Mas o eles viram que esse Coringa 1 filme ficou muito acabou bom, tá? agradando uma galera com quem Gente, eles não eu amo querem Coringa se 1. associar, Coringa 1 tipo é os incels e os fantástico. traficantes do Rio de Janeiro. Você é beta, amor. Mas a incrível solução que eles criaram pra tentar resolver Foi esse fazer um problema musical. resultou numa das piores sequências já criadas. Você fica 2h30 vendo o filme cagar na cabeça do Coringa, humilhando ele de todas as Pior que é formas verdade. possíveis, torturando ele, abusando dele e ele completamente impotente, sem ter o que fazer. É um Coringa filme era um cara fodão, né? completamente sádico. Todo mundo já entendeu que ele é o vilão e ele precisa ser punido. Mas isso mas daqui o é Coringa 2h30 1 já é ele batendo sendo em cachorro todo morto. Enfim, destrambelhado, vamos analisar coitado. essa obra que pela primeira vez na história conseguiu fazer com que cinéfilos, incels e traficantes concordem em uma coisa: Coringa 2 é muito ruim. Todo E se mundo- você eu não não viu o conheço primeiro uma filme, também não pessoa tem que problema gostou nenhum, desse porque filme. aqui nesse segundo eles recontam o primeiro filme inteiro. Além de tudo isso, eles querem roubar o meu emprego. Mas basicamente, Arthur Fleck é um cara que sempre levou uma vida Gente, terrível. o Coringa A mãe dele 1 é muito sempre bom. foi Eu uma recomendo. Quem não desgraçada assistiu e ele ainda, né? nunca conseguiu Tá se no porão. consagrar como Assista. comediante. Até porque ele não tem graça nenhuma. Se bem que Exato. isso Da também cabeça nunca dele, ele impediu acha de que ele ser é comediante, engraçado. Pra você ver como ele é fracassado. E aí você vê ele ficando cada vez mais maluco e mais violento. Até um momento em que ele mata 3 caras no metrô que estavam essa cena é bem enchendo o saco famosa. dele. E Cena esse bem filme famosa. choca todo o país, inclusive a galera que rima no metrô ficou sem rimar no metrô por mais de um mês depois daquilo. O Arthur também mata o chefe dele, e aí isso daí ninguém se importa muito. Que meio que ele mas ele mereceu. também mata um apresentador É, de isso aí TV foi ao o vivo em rede estopim. nacional, num programa tipo Sabadão com Virgínia Fonseca. Depois disso, ele foi Tem gente que preso e assiste isso levado realmente? até o Hospital Estadual de Arkham, que tem o nome Que é do onde hospital, mas, começou na o verdade, segundo é um filme. presídio. E agora ele tá esperando pra ver qual vai ser a sentença dele. E o segundo filme começa aqui e basicamente é só isso o filme inteiro. É ele esperando o julgamento dele. Ele Mas que a Lady comete Gaga o aparece crime quando? e a gente que tem que pagar vendo essa merda. E obviamente lá no hospital ele não é bem tratado pelos guardas, ele é constantemente humilhado e maltratado de diversas formas diferentes. Ou seja, um hospital normal. E é exatamente por isso que eu decidi é um filme confiar no meu apenas sobre potencial de tortura me curar mesmo e sozinho acabou. e nunca mais ir no médico. As pessoas que falam que Coringa Tem que ir no apela médico, pra sim. fantasia masculina, elas estão certas exatamente por esse motivo. Que é um filme que reforça que o hospital é o pior lugar do mundo. Pô, e aí eu a também não gosto advogada de do hospital, Arthur velho. tá tentando Acho que ninguém provar, gosta, junto com a né? ajuda de uma psicóloga, que ele sofre de um transtorno de múltiplas personalidades. Segundo a teoria da psicóloga, os abusos que ele sofreu na infância fizeram Falam com que ele essa doença criasse é, tipo, essa pra uma persona do Coringa. proteção E quem cometeu própria, né, todos desse aqueles transtorno. crimes, aqueles assassinatos, Coringa, não ele. Coringa, não Opa, foi o que Arthur. legal. Olha que conveniente. E eu Né? já adianto que isso daí é a maior lorota, ele não tem duas personalidades. Ah, Só coisa que de é advogado, muito né? engraçado Normal. que durante o filme inteiro, realmente, a advogada e a psicóloga ficam tratando como se tivesse duas pessoas. Ela Eles fica ficam tipo, falando, nossa, né? Arthur, você Tô lembra falando o que com o o Coringa ou com o fez Arthur? naquela noite? O Coringa apareceu de novo depois daquilo? Será que eu posso conversar com o Coringa? Irmã, eles são a mesma pessoa! Parece que a maluca é você! Bom, daí num dia um dos guardas inscreve o Arthur numa aula de canto. E lá o Arthur conhece uma mulher chamada Harley Quinzel. Lady ou Gaga. apenas Lee, que é a Arlequina. Ela diz que cresceu no mesmo bairro Oh, que o Arthur. me deu e muita ela agonia também essa teve raiz pais ali da terríveis. Lady Gaga. Por acaso eles moram no bairro do Raiz Chaves? preto, Que porra cabelo é essa? Por loiro. que todo mundo tem pai terrível ali? E assim que ela viu o Coringa assim nasce matando um aquele grande amor. apresentador ao vivo, ela imediatamente Ela adorou. se tornou uma fã. E aí, inspirada nele, ela foi lá e botou fogo no prédio dos pais dela. E Pra tu depois ver, de ter né, que conversado boa com essa influência. mulher por um total de 2 minutos, o Arthur já começa a cantar sobre como ele encontrou o amor da vida dele. Ah, pelo amor de esse filme Deus. É musical, tá? Com Só todo que nem respeito a precisava musicais, ser. mas As eu músicas odeio estarem ali ou não faz diferença nenhuma. Cara, nenhuma eu música pulei contribui todas com a as narrativa, músicas. nada. Elas só estão ali como uma representação Ai, do que estado vergonha, mental meu. do Arthur. Só Puta que eu merda. já tô vendo que ele é maluco, não precisa reforçar isso com música. É tipo se o Kanye West lançasse uma criptomoeda pra reforçar que ele é completamente louco. Não precisa. Não, Eu Kanye já tô West vendo. é Eu não tô nem bizarro, dizendo que as cara. músicas são ruins, mas é que elas É são Lady Gaga, completamente né? Ruim inúteis não vai mesmo. ser. Daí num dia eles assistem a um musical de verdade, não essa bosta, numa sala de projeção. E
Ali se levanta e ela vai lá e taca bota fogo no lugar. Muito corajoso eles terem incluído essa cena no filme, porque poderia ter inspirado alguém a fazer a mesma coisa na sala de cinema. De tão merda que tá sendo esse filme até agora. Mas isso cria uma grande confusão e correria. E sim, os pacientes dessa ala onde está ali, eles têm acesso fácil a fogo. Por que não teriam? Parece uma ótima ideia. Ela e o Arthur tentam escapar juntos enquanto eles ficam cantando. Isso eu acho legal, mas eu acho que tem coerência. Pelos guardas. Talvez não seriam pegos se eles não tivessem cantado. Se fossem só embora, né? É muito legal porque ela não serve pra absolutamente nada. Assim como 80% das cenas desse filme. É um filme muito constante. Verdade, o Arthur né? é punido com 2 semanas na solitária, mas durante esse período ele é visitado pela Ali, que convenceu um dos guardas a deixar ela entrar. Daí ela diz que vai soltar ela porque o Arthur tá sendo uma má influência pra ela. E realmente também parece uma ótima ideia soltar uma pessoa que acabou de botar fogo no prédio. Eu não vejo como isso poderia dar errado. E aí, antes de ir embora, ela coloca a maquiagem de Coringa no Arthur e eles realizam um amor. E, obviamente, o Arthur é extremamente precoce. Porque esse filme vai fazer de tudo pra ridicularizar esse personagem ao máximo. Mas depois o Coringa não era pra ser, tipo, muito fodão? Eu tô meio confuso agora. De TV, e eu também não sei como eles acharam isso uma boa ideia, tendo em vista o histórico dele com apresentadores de TV. E o Arthur ainda dá um beijo na advogada dele antes de ir ao ar. Numa clara alusão ao que ele faz ali no primeiro filme, durante a entrevista dele, ele também dá um beijo numa das convidadas. E aí você pensa, meu Deus, vai dar merda. Ele vai enlouquecer de novo. Mas já tá louco. Ele enlouquece. Só que dessa vez, ao invés de matar o apresentador de TV, ele canta uma linda canção em homenagem a Lee, por quem ele está perdidamente apaixonado. Cara, é melhor cantar, não? O apresentador teria preferido o título. E também teria sido muito mais engraçado se ele tivesse cantado Imagine, do John Lennon. Isso sim teria sido cinema, teria salvado esse filme da desgraça que ele foi. Bom, finalmente o julgamento do Arthur se inicia e essa expressão que ele faz resume perfeitamente a experiência de assistir esse filme. Essa parte aqui é completamente arrastada, chata e não acontece porra nenhuma. Se não tivesse um monte de música a cada 5 minutos, realmente as pessoas iriam dormir. E aí você entende porque essa merda é um musical, né? O promotor de justiça do caso é o Harvey Dent. Olha, eu não sabia nem que o Harvey Dent tava aí. Não é o Duas Caras. Aqui história. Ele só tem uma cara ainda, a de Twink. E aí fica ele tentando provar que o Arthur é malvado e não maluco, e a advogada do Arthur tentando provar que ele é maluco e não malvado. O que é pior, ser maluco ou malvado? A experiência de ver os seus pais se divorciando. É muito bom. E as coisas não parecem estar indo muito bem pro Arthur. A defesa dele tá bem fraquinha. Tá até porque a advogada dele parece o meu amigo tentando me convencer que a gótica de cabelo colorido que ele tá conhecendo não vai tentar sequestrar o gato dele e nem bater o carro dele na marginal enquanto ela dirige bêbada, igual as 2 outras que vieram antes dessa fizeram. E a advogada do Arthur ainda diz que Ali vai fazer eles perderem o caso. Porque Ali fica conversando com a imprensa, fica dando entrevista e indo contra a narrativa que eles escolheram de dizer que o Arthur e o Coringa são 2 pessoas diferentes. E a cada entrevista que ela dá, a chance deles ganharem diminui. É como se o Arthur fosse o Bolsonaro e a Arlequina os filhos do Bolsonaro. E aí o Arthur pede pra advogada pegar leve com a Ali, porque ela é a única que entende ele. Ela cresceu no mesmo bairro e também sofreu na mão dos pais. Só que a advogada desmente isso, dizendo que ela nunca morou no mesmo bairro que ele. Ah, é verdade, né? Era tudo o pai dela é médico. Mentira. Além disso, ela se internou naquele hospital por conta própria e também ela fez tudo isso por conta do Coringa. Sem contar também que ela tem até pós em psiquiatria. E eu sei lá, porque tem tanto maluco em psicologia e em psiquiatria. Exatamente, isso é um questionamento muito grande, né? Que médico que fica gripado. Depois ele pergunta pra Alice se ela realmente mentiu pra ele e ela diz que sim! Na maior cara de pau, né? Só que aí vem a cereja do bolo. Ela diz que ela tá grávida dele. Só que, obviamente, ele acredita! Ele fica todo feliz. Porque ele não iria acreditar na mulher que abertamente admitiu toda a história que ela contou mentirosa, pra ele. né? O quão longe eles foram pra tornar esse personagem o mais patético possível é admirável. Irei aplaudir com os pés, pois com as mãos estarei me masturbando de felicidade com esse Mas filme. realmente parece que, tipo, eles, o filme inteiro eles só pensaram numa forma de deixar ele mais ridículo, sabe? Ele invadiu o apartamento dela uma vez porque ele delirava esse era o tópico principal do filme. E aí a advogada do Arthur começa a fazer perguntas pra ela sobre o que a mãe do Arthur dizia sobre ele. E a vizinha diz que a mãe do Arthur contava pra ela que o Arthur vivia num mundo de fantasia. Que a risada dele era extremamente ridícula e que um dia pra fazer
fazer ele parar de chorar, ela inventou que ele seria um ótimo comediante. E ele acreditou nessa mentira a vida inteira dele, tentando se tornar um comediante. Tadinho, só que ela gente, sempre achou ele Coringa. extremamente ridículo Pra e quê, sem graça. né? Aqui, a Pra que estratégia inimigo? da advogada era mostrar que os constantes abusos que ele sofreu da mãe dele fizeram com que ele dividisse a personalidade dele entre Coringa e Arthur. Mas, obviamente, esse tiro sai pela culatra. A estratégia dela não dá certo. E sabe o que é mais engraçado? É que tem uma cena idêntica a essa naquela série horrorosa da Velma. Em que a essa Velma série aí- fica humilhando o Fred pra Essa provar que ele é série um crianção que é bananão que complicado, jamais mano. seria Isso aí é capaz de cometer nenhum traumática. crime. É exatamente a mesma coisa que a advogada tá fazendo. Em termos de roteiro, Velma e Coringa 2 estão na mesma prateleira. Bom, mas como Eu não você já assisti a deve série da imaginar, Velma, me o Arthur perdi se nessa sente aí. completamente humilhado por aquele depoimento e demite a advogada dele na hora, na frente de todo mundo. E ele diz que ele vai começar a se representar sozinho. Porque Que ele ideia deve ter boa, né? pensado, se o estudante de direito consegue fazer alguma coisa, eu também consigo. Não deve ser tão difícil. Olha o nível da advogada que ele contratou, qualquer um consegue fazer isso. O Davi Brito, estando no primeiro semestre de direito, seria Ele a melhor dessa desistiu. advogada aí, que pelo Ele não menos faz ele ia mais conseguir direito. acalmar o Coringa dançando Calma, Calma, Calabreso. No outro dia, o Arthur aparece vestido de Coringa no tribunal. E ele realmente começa a agir como um comediante. Ele Tá. faz o showzinho dele e ele arranca bons na moral, eu não tô nem aplausos e vendo esse gritos filme, de mas apoio realmente tá de seus doendo a vergonha admiradores ali alheia. no tribunal. Doeu, O maluco doeu, tá doeu, achando doeu. que ele tá num paredão. Realmente, o advogado dele deveria ser o Davi Brito. E aí, tanto o promotor de justiça como o Arthur dizem que eles encerraram seus casos e o tribunal entra em recesso até o dia seguinte para eles tomarem uma decisão quanto à sentença dele. Só que quando ele volta pro hospital, ele é abusado pelos Ai, guardas eu que odeio ficaram essa bravos cena, com ele é por ele ter horrível. falado mal deles durante o julgamento. Se já não tava claro o suficiente que esse diretor odeia esse personagem, Nossa, gente, acho que foi agora vai horrível. começar a ficar cada vez mais. Até porque esses guardas, eles saem completamente impunes Ah, não é do que eles possível. fizeram. Eles até matam um colega do Arthur ali do hospital e também não acontece Sei. nada com eles por eles terem feito isso. Nossa, tá? é horrível, Isso daqui foi uma sério. das maiores cagadas na cabeça, não só do personagem do Arthur, como também do espectador. O espectador espera que esses desgraçados sejam punidos. A gente Sim, sabe o que o mínimo, Arthur né? também não é bom, mas esses guardas também não. A gente queria ver o Arthur matando eles, mas eles não vão dar essa satisfação pra gente. Mas nem no final vai do acontecer filme? Não vai com acontecer eles. nada? No dia seguinte, na hora Ah, de que dar legal. o seu discurso final, o Arthur disse que ele pretendia dar um discurso como Coringa, mas ele não consegue mais manter essa máscara. Porque o Coringa é confiante, o Coringa desafia as autoridades, ele mata quem fica no caminho dele. Mas ele não consegue mais sustentar essa máscara. Ele admite que ele não é esse cara. Ele é apenas o frágil e patético Arthur Fleck. Tadinho, Eu nunca vi velho. alguém tão arrependido de ter criado um personagem igual esse diretor. Nisso, a Ele só quer Arlequina, eu acho veio que ele toda realmente vestida de só quer matar o Arlequina, Coringa também mesmo e fica acabou, muito sabe? decepcionada Tipo, com ele deu. e vai embora do tribunal. Porque ela gostava do Coringa e não do Arthur. Cara, Acho será que ninguém o gosta do Joaquin Arthur. Phoenix pegou a esposa do diretor? Porque não é possível. O cara realmente vai acabar o A filme sem nada justificativa e é pra sem isso. ninguém. E aí, enquanto eles leem a sentença dele, ele começa a rir descontroladamente. por Enlouqueceu, conta da doença enlouqueceu. dele. E as pessoas ficam revoltadas querendo arrebentar ele na porrada. Nisso, alguém simplesmente explode uma Eu das nunca paredes entendi ali isso do também. prédio. Muita gente se fere, Gente, o próprio antes eu Arthur sai jurava voando de um lado pro que outro tinha e sido o Harvey ali. Dent fica com metade da cara dele arranhada. Só que Aí assim, ele vira né, um- o Duas duas Caras, caras. ele tem metade da cara dele em carne viva. Não é só esses arranhãozinhos aí. Engraçado demais ver a diferença de tratamento do diretor com o Harvey Dent e com o Coringa. No meio de todo esse caos, o Arthur se levanta e consegue Ele claramente sair tem do o tribunal. E lá preferido. fora, um dos fãs do Coringa reconhece ele e coloca ele dentro de um carro. E aí eles ficam todos felizes, assim, falando que eles vão começar uma revolução, botar fogo em tudo. Só que quando o carro para num semáforo, o Coringa foge dali. Ele não quer saber dessa revolução, não. Ele Fica deixa com o sonho medo, dele né? pra trás. Daí ele vai até aquela escadona que Ah, tem essa no cena é primeiro clássica do filme, onde filme. ele ficou dançando e encontra a Arlequina lá. Aí ele diz Viveram que agora felizes ele para tá sempre. livre, eles podem fugir juntos, começar uma vida nova com o filho deles, mas ela não quer isso. Ela só se interessa nele se ele for o Coringa. Cara, eu acho que nem o Batman odeia tanto o Coringa assim. Exatamente, E olha que o Coringa velho. comeu a tia do Batman. Já Isso tá aconteceu ficando mesmo? meio cômico o quanto dá errado as coisas na vida desse cara. Parece aquele meme do jogo Heavy Rain que você tem que apertar os botões na hora que eles aparecem na tela, só que se você erra, o seu personagem ele só fica tropeçando em tudo que aparece na frente. Esse filme é isso, durante 2 horas e meia. E filme aí tem a Arlequina 2 horas vai e embora
e a polícia prende de novo ele. Eu realmente pulei muitas partes. No hospital, os guardas chamam ele, dizendo que ele recebeu visita, só que no meio do caminho, um outro paciente para ele e pede pra contar uma piada pro Arthur. E ele conta uma piada muito parecida com a que o Arthur conta no programa de TV antes de matar o apresentador, que termina daquele jeito: você vai ter o que você merece, um negócio assim. E aí o rapaz apunhala o Arthur várias vezes no abdômen. E a essa altura do campeonato, surpreende alguém que vai ser assim que o filme vai terminar? Depois de cuspirem na cara dele durante esse filme inteiro, te surpreende que vai ser assim que ele vai morrer? Eu fico surpreso que isso daí não aconteceu antes. Lá na marca de, sei lá, 1h30 de filme ele morre. Ele tinha que sofrer mais. Eu tô surpreso que ele conseguiu durar as 2h30. Isso daí é uma conquista a se comemorar. E aí, enquanto o Arthur fica se agonizando no chão, esse rapaz começa a cortar a própria boca dele com a faca, dando a entender que ele é o verdadeiro Coringa. Então o filme é do Coringa, o filme é do cara. Eles mataram o Coringa, como eles também... O primeiro filme é muito bom, cara. Então, nunca foi e o segundo filme eles só acabaram com tudo, destruíram tudo. Coringa, por que caralho? Fizeram um filme, exatamente. Quem que é esse maluco? Por que eu fiquei mais de 4 horas vendo um filme de um cara aleatório? Que porra é essa, acharam que iam fazer um baita de um plot, mas não fizeram nada nenhuma. Colossal é essa? 2 horas pra ver um filme de um cara aleatório que inspirou o Coringa. São os amigos que nós fizemos pelo caminho. Como é possível isso? Isso aqui realmente é um pedido de desculpas de 2h30 pelo que foi o primeiro filme. Gente, esquece aquilo lá. E é exatamente por isso que o único Coringão continua sendo o todo-poderoso Timão. Corinthians! É o Corinthians. Gente, assim, eu tô suspeita pra falar de Coringa porque Coringa 1 eu amo, eu acho muito bom, sabe? Eu acho que foi muito bem construído. E o 2 é aquilo, parece que o pessoal fez assim um serviço para os fãs odiarem, pra deixar de ser fã mesmo. Mas assim, assistam Coringa 1, é sensacional. O 2 realmente não precisa estar assistindo. Adorei o vídeo de Seijin que o João traga mais. Eu não tinha assistido o filme do Coringa, eu sabia que era ruim, sabia que era um musical, mas não sabia que era tão ruim. É realmente um filme de um cara aleatório, se ele não é o Coringa. Enfim, eu gosto muito do Seijinho, fico muito contente sempre que ele aparece aqui e nunca vou relar no filme do Coringa, pelo menos. Obrigado. Ai, eu não lembrava que esse filme tinha sido tão ruim. Eu assisti na época, mas fui pulando todas as partes da música, porque realmente não acrescenta em nada. E, nossa, o jeito que o Seijinho também conta parece que piora 10 vezes, né, um filme, mas coitado. Coitado de quem assistiu, na real, né? Eu acho muito bom como esse cara, tipo, resume as histórias de uma forma muito cômica, muito engraçada e muito rápida também, né? Tipo, ele resume todo o filme em pouco tempo. Muito bala, um baita no talento, isso aí, tá?